Olá, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Eu sou o pastor Benhur Lopes e você está no Abba Club. O Abba Club é uma plataforma, uma escola de interpretação bíblica, profética, revelada, cristocêntrica, que está ajudando centenas de alunos em todos os lugares a ler e a interpretar a Bíblia a partir da própria Bíblia. De uma forma leve, responsável, cristocêntrica, criativa, profética, bíblica, revelada. Meu Deus, tudo isso você encontra no Abba Club. E hoje é o nosso segundo dia, a nossa segunda semana de aulão aberto. Para que você que ainda não conhece o Abba Club, conheça agora a partir dessa aula, tá bom? Então seja muito bem-vindo e se ao longo desse processo todo, dessa aula, você achar que é bom, faz bom para você, faz bem para você aprender biblicamente, cristocentricamente, a Bíblia de forma revelada, leve, criativa, seja bem-vindo para ser um dos nossos alunos. Tem um QR Code aqui na tela, a qualquer momento você pode abrir a câmera do seu celular e participar, ser também aluno aqui no Abba Club. Lembrando que esse conteúdo, depois ele é fechado, só fica disponível com exclusividade para os nossos alunos. Então, muito obrigado por você estar aí. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal, porque quando você faz isso, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. Então, por favor, se inscreva, deixe o seu like. Você é muito bem-vindo também um comentário seu, dê a paz, vai cumprimentando alguém, diga glória a Deus, agradeça por alguma coisa, sei lá, faça um comentário, deixe uma pergunta, também você pode fazer isso. E o que mais que você pode fazer? Pegue esse link e compartilhe aí nos seus contatos, nas suas redes de relacionamento, avisando que esse conteúdo está sendo bom para você. Então, quem sabe, pode ser bom para as pessoas que você ama e que também gostariam de ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Nós iniciamos na semana passada um novo livro na Bíblia, porque nós estudamos livros completos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E nós estamos no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. E a partir de agora, nós já começamos a concluir Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas já estão na plataforma completos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E sempre depois de cada vídeo aula, você tem na parte de baixo um PDF com todo o conteúdo das minhas anotações, que você pode baixar, gerar uma apostila para você, um material de aula, como você desejar. Então é muito completo e é muito bom. Está abençoando muitos pastores, líderes de células e pessoas que individualmente procuram saber mais, conhecer mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Então hoje, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, o apóstolo do amor. Nós estamos no capítulo de número 2. Se você estiver trabalhando, dirigindo, ou, bom, enfim, bastante atenção no que você estiver fazendo. Mas se você estiver em casa, e especialmente se você for um dos nossos alunos, você sabe, Bíblia, caneta, papel nas mãos, fazendo as suas anotações e, claro, terminando a aula, dentro de algumas horas, os alunos da plataforma correm lá na plataforma, podem assistir de novo, baixar o PDF das anotações, e isso é precioso, tá bom? Te vejo lá, Deus te abençoe, um abraço, espero que você também tenha a oportunidade de se tornar um dos nossos alunos. Vamos estudar? João, capítulo de número 2? Deixa eu orar por você e nós vamos fazer isso juntos. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de compartilhar da Tua palavra com os Teus filhos. Obrigado por essa plataforma de ensino que tem sido um canal de bênção, conhecimento para tantos líderes, para tantas pessoas que descobriram na leveza, no caráter bíblico revelado da Sua palavra, como é bom crescer em graça e em conhecimento. Continue conosco, Evangelho de João, capítulo 2, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tá bom, minha gente? Vamos lá, pegue a sua Bíblia, João, capítulo de número 2, é uma aula aberta, uma aula gratuita, para você conhecer como funciona como é a nossa dinâmica, né? Nossa pedagogia, como que nós trabalhamos aqui dentro do Abba Club. Então, seja bem-vindo. Não esqueça, se registre, compartilhe, deixe o seu like, faça o seu comentário e esse conteúdo vai ainda mais longe, tá bom? Bom, nós estamos no Evangelho de Jesus conforme escreveu João. E o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, Jesus ele vai inaugurar a partir de agora um novo tempo.
né? Ele se aproxima de uma manifestação, né? Uma revelação de alegria, uma manifestação de futuro, de verdade, né? Então ele vai da água transformada até a alegria do vinho, ele vai da pedra do templo até o corpo ressuscitado. O capítulo de número 2 do João, ele vai nos apresentar 2 sinais reveladores do ministério de Jesus que são muito importantes para nós enquanto cristãos e enquanto igreja. Primeiro, a transformação da água em vinho. Quer dizer, o sistema antigo de purificação dos judeus, ele é superado pela alegria da nova aliança que Jesus está trazendo. Jesus, ele é apresentado como o Senhor do tempo, o Senhor da provisão, o Senhor da glória, né? Maria, ela vai representar o clamor da humanidade, né? Eles não têm mais vinho, quer dizer, acabou a alegria, acabou o futuro, a previsão é a pior possível. Nós vamos ver que os servos, eles vão revelando o modelo do discipulado quanto à obediência, à prática, à voz de Cristo. Nós vamos ter um momento também da purificação do templo, porque Jesus, ele denuncia a corrupção espiritual e ele reivindica a verdadeira adoração. O templo físico, ele é substituído pelo templo vivo, quer dizer, o próprio corpo de Cristo. Então ele profetiza a sua ressurreição como sinal definitivo de autoridade messiânica, embora o desprezo de toda aquela gente. E nós vamos ver em João, no capítulo 2, o discernimento de Jesus quanto à fé humana. Muitos creram por causa dos milagres, mas ele não se entregava a eles, isso não cativava Jesus simplesmente. Então João vai encerrar o capítulo mostrando que o coração humano precisa mais que sinais, precisa de transformação, porque essa é a mensagem do capítulo 2, o poder da transformação. Então nós estamos nos movendo nesse poderoso evangelho, capítulo 2. Jesus, ele não está passivo, ele se move para transformar, para confrontar, para ensinar, para redirecionar. Da Galileia a Jerusalém, do casamento à Páscoa, o Messias anda entre o povo, ele planta os sinais da manifestação do reino de Deus. A fé autêntica, ela é exigida aqui no capítulo 2. A espiritualidade que Jesus propõe não é de aparências ou de rituais vazios, mas de uma vivência profunda da glória e na glória de Deus, da verdade e da pureza. Água em vinho e o templo sendo limpo, tudo isso são símbolos de um coração transformado. Jesus, ele não quebra a cana trilhada, ele se importa com a vergonha dos noivos, ele se importa com a opressão dos pobres, com a memória dos discípulos e com a confusão dos judeus. Então, a sensibilidade de Jesus vai revelando o amor do Pai em cada gesto, em cada movimentação. O novo vinho, ele é para todos. O templo purificado não exclui mais os gentios. A glória de Cristo acolhe os que obedecem o seu chamado, os que creem e os que se lembram. O convite da nova aliança é universal e cheio de esperança. Então, eu quero que você prepare o seu coração, porque a nossa jornada aqui no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João no capítulo 2, vai ser sobrenatural, poderosa. Então vamos começar com os sinais, vamos começar com o poder transformador de Jesus. Essa é a maior necessidade do ser humano, o poder ou a necessidade de transformação. Então abra aí comigo João capítulo 2 e vá agora já para o versículo de número 1. João capítulo 2, versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. João, ele organiza os primeiros capítulos como uma nova criação. É um eco do Gênesis. Nós falamos sobre isso quando estudamos o capítulo de número 1. Se você não viu, você precisa fazer parte do Abba Club, porque você vai se impressionar. O terceiro dia, ele aponta para a ressurreição. Então, é uma antecipação à glória que seria revelada. As bodas, onde Jesus está, o casamento,
simbolicamente, biblicamente, é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Nós temos referências cruzadas, Isaías 62, verso 5, Apocalipse 19, versículo 7. Quando nós lemos Caná da Galileia, que é uma vila, assim, insignificante aos olhos humanos, mas onde a glória divina se manifestou. É uma provocação à lógica religiosa nos dias de Jesus. Jesus, ele inicia o seu ministério em um ambiente doméstico e não no templo. Tem alguém aí, por favor, preste atenção. Ambiente doméstico e não no templo. O ministério e o mistério do reino de Deus se revelam a partir da mesa da casa e não da estrutura do prédio. Vamos ter uma direção de Deus que eu vou abrir uma igreja, então eu preciso de um lugar para alugar. Você não aluga nada e você não constitui fisicamente nada enquanto você não tem, a partir da mesa da casa, a igreja acontecendo. Aqui entra o poder dos pequenos grupos, a força do início da igreja através do discipulado na mesa. Gente, tem alguém aí? O exemplo é claro, parte de Jesus. O cotidiano aqui que Jesus está inserido, que é o próprio casamento, ele representa como um palco para coisas sobrenaturais, porque a partir do casamento, a partir do matrimônio, da mesa da casa, da mesa da família. O texto ele representa a presença da mãe, quer dizer, é um sinal de afeto, mas com atenção a detalhes. A transformação ela começa onde há comunidade e celebração. Então é isso, esse é o ponto. Nós precisamos levar em consideração. Olha o início. É simples. Então, cuidado com aqueles que pensam que iniciaram a igreja é alugar uma sala e colocar cadeira dentro dela. Isso não é igreja, isso é um prédio com cadeira. Então a igreja já deve ter iniciado a partir da mesa da comunhão e do relacionamento. Olha o versículo 2. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus ele não era uma pessoa qualquer isolada. Ele não se isola daquele contexto social. Ele se envolve com as alegrias humanas. Então ser convidado demonstra que a sua presença era desejada. O discipulado começa com a convivência. Então Jesus não foi convidado simplesmente porque estavam com pena da condição de Jesus. É porque de alguma forma ele conquistou naquele ambiente relacional, social, acesso respeitável. Então ele era bem-vindo. A presença dele foi desejada. Como é que a gente começa a manifestar o discipulado do reino de Deus? Com a convivência. Se você não tem convivência com as pessoas, você não tem autoridade para discipular ninguém e você jamais será desejado à mesa de ninguém. Então, o exemplo está em Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 19, e veio o Filho do Homem que come e bebe, sociável, junto das pessoas, junto da sua comunidade. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz, e ele bate a porta. Ele bate a porta. Se você abrir e me convidar para entrar, porque ele espera ser convidado. Então, olha o poder da sociabilidade para a manifestação do reino e do poder do discipulado. Jesus ele é incluído no dia a dia das pessoas. Eles pensavam sobre ele no dia a dia de cada um delas. Deus ele se faz presente no ordinário, revelando o seu extraordinário. O texto ele destaca o convite como um elemento relacional. Então os discípulos também são bem-vindos à comunidade, por causa do exemplo de Jesus, por causa do testemunho de Jesus, por causa da boa relação de Jesus com as pessoas. Isso é extraordinário. Olha o versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Esse vinho aqui, além do contexto social, ele trazia uma simbologia muito forte. O vinho simbolizava alegria, aliança, vida e continuidade da vida. Maria percebe antes de todos que havia uma crise instaurada. Aquilo ali poderia ser um mau presságio. Nossa, se acabou o vinho agora, então esse casamento não vai durar muito tempo. Maria é quem percebe antes de todos. Talvez a sensibilidade materna, mas também discernimento profético,
porque ela já vinha sendo envolvida na movimentação profética dos céus desde a manifestação do anjo e da sua concepção. No livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo 11, a Bíblia diz: na praça clama-se por vinho, toda alegria se escureceu. A alma dela era uma alma profética, ela percebeu o discernimento do instante profético. Então, falta o essencial na festa, falta o vinho, era preciso intervir. O vinho, ele representa mais que bebida, ele é símbolo de vitalidade espiritual. Maria percebe, ela intercede a Jesus, né? E ela percebe a dor do outro. Então, a dor no outro em Maria tornou-se o motivo da sua ação. Então, toda atitude do evangelho envolve o poder do acolhimento. Se nós não tivermos esse sentimento de acolher e criar e permitir e gerar um lugar de confiança e segurança, nós não estamos vivendo de fato o evangelho na prática. Então aquilo ali moveu o coração dela e colocou ela em ação, em intercessão. Versículo de número 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então, essa expressão mulher não é um desrespeito para com Maria. É uma forma de tratamento respeitosa que foi usada também na cruz. Possivelmente acredita-se que que José, o esposo, possivelmente já não vivia mais, porque ele já não é mais citado em momento algum. Então ele também fala como um filho que representa a autoridade do pai, mas, de qualquer forma, é uma forma respeitosa e não uma forma de exclusão, né? Então, ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus usa a expressão minha hora, que vai ser um tema muito recorrente em João, sempre ligado à morte e à glorificação de Jesus. Jesus, ele começa a se afastar da esfera familiar para assumir o seu papel messiânico. E Maria, ela deveria agora aprender a se relacionar com ele como Messias e não mais apenas como seu filho. Transformar água em vinho ali não era só fazer um sinal poderoso para que, como termina o capítulo, seus discípulos passem a acreditar nele. Transformar água em vinho ali era acionar o relógio do Calvário, não tinha mais volta. Então envolvia muita coisa, muita coisa. Jesus, ele transita do ambiente doméstico para o ambiente profético com muita leveza, com muita autoridade, com muita estratégia. Ele está em sintonia com o tempo divino. Jesus não está perdendo o time. Mesmo com a resposta firme, a honra. Então Maria, ela não é rejeitada, ela se posiciona com fé, porque ele chama a Maria para que providenciasse os serviçais. Ainda é uma atitude, uma ação de muita honra. Olha o versículo de número 5. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria, ela se torna a primeira discipuladora do evangelho. Ela aponta para Cristo, não para si. Então, ela tem uma confiança antecipada no milagre de alguma forma. Faça tudo o que ele vos disser. No livro do Gênesis, no capítulo de número 41, e no versículo 55, diz: fazei tudo o que ele vos disser, dito a respeito de José no Egito. Então, isso aqui é um paralelo messiânico, profético. A fé ativa, mesmo sem sinais, ela ainda precisa ser visível. Quer dizer, a obediência precede a manifestação, e pouca gente entende isso. Maria age com autoridade silenciosa. Ela convida a todos com confiança. De alguma forma, ela estava declarando: eu acredito no que está acontecendo aqui. Olha o versículo de número 6. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, dependendo da sua versão. Você pode ter uma outra expressão. Tá gostando até aqui? Você não tem ideia do que te espera dentro da nossa plataforma, da nossa escola do Abla Club. Tem o QR Code aí, eu acho que é aqui, se eu não me engano. É só abrir a câmera do seu celular
e participar. Vamos lá? Olha só, estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes ou metretas, depende da sua versão, o que você tiver aí nas suas mãos. Então, eles se movem para aquilo que representava o rito da religião. Eram 6 talhas de pedra, quer dizer, 6 é o número de incompletude. O homem foi criado no 6º dia. E isso aponta para a imperfeição do sistema humano e particularmente do sistema religioso antigo. Essas talhas elas eram usadas em rituais de purificação. Jesus transforma os rituais em relacionamento vivo. Ele pega aquilo que deveria representar a religião e a fé e está vazia, sem milagre, sem graça, sem vida, e traz a vida de volta na religião e no rito, traz a graça de volta. Ele cria o ambiente extraordinário do relacionamento vivo. Essa metreta, ou esse almude, né, que são medidas em hebraico, cerca de 80 a 120 litros aproximadamente por talha. Então, quer dizer, é um milagre em abundância. É muita coisa, gente. É um milagre em abundância. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 10, escreveu assim: ordenanças acerca da carne impostas até o tempo da reforma. Estava acontecendo uma poderosa reforma sob a manifestação do reino de Deus e concernente ao update da lei. Jesus ele transforma o que era religioso em revelação. A purificação externa vai dar lugar à purificação interna. Cristo vê a necessidade por trás do ritual. Ele usa o que está à disposição, sem desprezo. Tá tudo bem, pega essa religião vazia aí e traz aqui para mim. Porque essa é uma das grandes denúncias que Jesus faz aqui nesse texto. Que em toda a nossa vida e existência, como indivíduos, nós seremos alvos em algum momento de frustração religiosa. Quando você vai se frustrar com os ritos e com as práticas dos ritos. Então, quando a religião falha, você precisa ter certeza que o milagre sobrenatural, a presença de Jesus, a vida de Jesus esteja ali. É isso que Jesus está dizendo. Eu acho isso maravilhoso. Olha o versículo 7. Disse-lhes Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. Sabemos que água é símbolo da palavra e do Espírito. Fica muito claro isso em João 4,14, quando Paulo escreve a Efésios capítulo 5, versículo 26. Então, ele diz assim, enche elas até em cima. Do que fala, o que significa até em cima? Obediência completa. Porque a obediência completa, ela prepara o ambiente por milagre. Não é um compromisso parcial. No segundo livro dos Reis, no capítulo 3, versículo 16 a 17, o vale se encheu de água antes da vitória sobre Moabe. Então, primeiro se fez completa a obediência. A obediência, ela precede a manifestação do milagre. A água comum, ela se torna vinho celestial nas mãos do Senhor, mas tem que ter obediência. Então, detalhes importam para Deus. Às vezes você lê coisas nas Escrituras e não entende por que isso aí. E encheram-nas até em cima. Não dá para dizer só, e encheram todas elas. Porque e encheram todas até acima. Obediência integral plena. Todos os serventes, todos participam da ação divina, poder da unidade envolvido na atitude de obediência. Uma igreja que é obedientemente unida ou unidamente obediente tem direito de ver o mais poderoso milagre de Jesus disponível para a sua geração. Transformação. Extraordinário. Olha o versículo 8. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Jesus, ele não faz alarde. O milagre, ele se revela no processo em que o serviço acontece. Poxa vida. Espero que você tenha entendido isso. Jesus, ele não faz alarde. O milagre está processado, mas a manifestação é através do servir. O milagre se revela no servir.
Quando o mestre Sala vem, que é o responsável por supervisionar a ordem e a qualidade da festa, e é abordado pelos servos, né? Experimentam ali juntos o primeiro milagre. Quer dizer, os servos estão levando nas mãos o milagre. Você entendeu ou não? Os servos estão... Gente, quem serve sempre terá o privilégio de experimentar antes a manifestação do milagre. Não pense que o seu serviço é tempo perdido. Quem serve, ele tem o privilégio de desfrutar antecipadamente do milagre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 26, o maior entre vós seja o vosso servo. E servir não é pouca coisa. Tem acesso antecipado ao milagre. A fé, ela se move no servir. O milagre, ele se revela no simples, na atitude simples de se disponibilizar para servir. Jesus, ele respeita o protocolo da festa. Levem para o mestre Sala. Quem está nos bastidores é privilegiado por Deus sempre. Olha aqui, gente, por favor, preste atenção nisso. Os servos têm acesso antecipadamente ao milagre e aquele que está nos bastidores organizando é chamado para provar primeiro. Ah, pelo amor de Deus, quem está nos bastidores é privilegiado por Deus. Você não é uma pessoa não vista. Ah, dá glória a Deus aí, por favor. Faz barulho aí dentro da tua casa. Assusta o povo que está do seu lado aí, porque você acabou de ouvir a voz de Deus falando com você. Deus está vendo cada ato de serviço e Deus está vendo cada gesto obediente, completo nos bastidores. Olha o versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Olha só, olha o desenrolar da manifestação do milagre. Então, ninguém sabia de onde tinha vindo, a não ser os serventes que estavam ali, porque por antecipação eles tiveram acesso. Aí o mestre Sala vai e chama o esposo. Quer dizer, o milagre, ele é discreto, mas é impactante. Os servos sabem a origem, mas a revelação na obediência oculta. Esse é o segredo. O Salmo de número 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Agora você entendeu o que esse salmo quer dizer. O milagre, ele se move sem espetáculo, gente. Isso é extraordinário. A transformação é real e degustável a todos. Deus não precisa de uma plateia para operar milagres. Grandes feitos de Deus são e acontecem silenciosamente no secreto de Deus. Deus valoriza quem serve nos bastidores. Deus valoriza quem está nos bastidores. O milagre alcança a todos, até aqueles que não sabem a respeito do que exatamente está acontecendo. Isso é extraordinário. Eu amo a palavra de Deus. Olha o verso de número 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha só, ele está falando com o noivo, né, da festa. Gente, o mundo oferece o melhor no começo, porque é enganador. Mas Jesus guarda o melhor para depois, porque ele fala da sua glória futura. O vinho novo simboliza o evangelho, que é superior à lei. Isso é maravilhoso. O cristão, ele não só provê, mas ele excede em qualidade aquilo que o mundo oferece. Isso é a nossa postura, o nosso posicionamento. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, diz: agora alcançou Jesus ministério tanto mais excelente. A nova aliança, ela supera a expectativa humana. Então, ser cristão precisa te fazer melhor. O reino, ele não tem decadência, ele só tem avanço. Anote isso, o reino de Deus não tem decadência, só tem avanço. Deus honra a festa, mesmo no fim. E Cristo, ele oferece o melhor a todos os convidados. Pegue essa palavra sobre a sua vida e, por favor, não tenha dúvida quanto ao que Deus faz e é, através da nossa fidelidade e obediência, firmeza na manifestação de sal e luz que somos enquanto igreja para esse mundo.
Olha o versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha só, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e os seus discípulos creram nele. Esses sinais aqui do grego é o semeia, quer dizer, mais que milagres, são marcas visíveis das verdades espirituais. A glória, que é a doxa aqui, manifesta, revela Jesus como um Deus encarnado. Então, cumpre-se João 1:14. Um pouquinho mais à frente, quando você lê João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Essa é a fala. Esse sinal aqui inaugura o ministério de Cristo. A glória do Filho, ela é vista na restauração da alegria. Ali está a glória de Jesus. O milagre fortalece a fé dos discípulos. O milagre fortalece. Até as festas humanas são plataformas para a glória de Deus. Então você não tem que se isolar, você não precisa se envolver e consumir, mas pertencer e participar você pode, porque você pode ser luz e Deus pode te usar muito ali. Olha o verso 12. Depois disto desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e os seus irmãos, e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Essa é a primeira etapa do capítulo 2. Nós temos 3 etapas. Esta é a primeira, estamos concluindo ela. Olha o que o texto está dizendo. Desceu a Cafarnaum. Então, embora geograficamente ao norte, era uma descida de altitude. Quer dizer, Caná ficava numa região montanhosa. Com ele estão os seus irmãos. E aqui o termo ele é literal, ele indica os filhos de Maria e José. A incredulidade dos seus irmãos vai ser mencionada mais adiante, lá em João 7,5. E parte da incredulidade vem desse instante aqui, mas isso é conversa para João no capítulo 7, quando a gente chegar lá. Jesus ele começa a envolver a família e discípulos num movimento que aponta para a igreja no futuro. E tudo é pedagógico, tudo é estratégico em Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, com Maria, mãe de Jesus, e com todos os seus irmãos, ali estavam eles. Jesus ele começa a transição do lar para a missão. Quer dizer, família e discipulado se entrelaçam. Gente, existe uma polêmica envolvendo uns apreciam pequenos grupos, outros não. Uns apreciam células, outros não. Veja só, tudo é a motivação. Qual é a motivação? Se você quer um pequeno grupo para pertencer, porque o pequeno grupo original da sua casa não funciona, isso é uma fuga, não está dando certo. Aí eu preciso de um PG, um pequeno grupo, uma pequena célula para eu pertencer. É a sua família, criatura, é a sua casa. Então você precisa ser a luz e o sal desse ambiente. Então, quando é que os pequenos grupos funcionam de verdade? Quando você transborda sobre a vida de outras pessoas no caráter discipular aquilo que na sua mesa já funciona. Então escute isso aqui, ó. Família e discipulado se entrelaçam. A igreja que não funciona na mesa da sua casa não funciona em lugar nenhum, nem no prédio, por mais bonito que o prédio possa ser. É forte, mas é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus ele não abandonou a sua casa. Os seus irmãos, a sua família, a sua mãe, os seus discípulos, todos juntos como igreja. A fé ela se constrói muito mais solidamente com pessoas próximas. Então é muito melhor você conseguir atrair à mesa o coração das pessoas. Ah, mas o meu povo é difícil, minha família não entende, o coração é duro, povo complicado. Eu não estou dizendo que você precisa atraí-los a uma religião ou obrigá-los a ir ao prédio. Mas quando você estiver em casa, transforme estrategicamente a mesa em um tempo de poder e acolhimento. Você vai ver como funciona. Nós vamos agora transicionar para o segundo momento do capítulo do número 2, que é quando Jesus expulsa os mercadores do templo, aqui na versão do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Então vamos para o verso de número 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então a Páscoa, que é a maior festa judaica, ela traz a memória da libertação do Egito, Êxodo capítulo 12. A Bíblia diz, o verbo subiu, indica reverência ao templo. Jerusalém ela era considerada espiritualmente
elevada. Então ele subiu a Jerusalém. Não é necessariamente a jornada geográfica, mas o reconhecimento elevado da espiritualidade de Jerusalém. No livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, diz que 3 vezes ao ano, todo homem, todo varão deveria se apresentar perante o Senhor lá em Jerusalém. Jesus, ele participa, mais uma vez, ativamente da vida religiosa do seu povo. Ele conecta o êxodo com a redenção que ele traria. Jesus, ele caminha com o calendário espiritual da nação, estrategicamente para se manifestar e manifestar a graça. Todos são chamados à celebração da libertação que Jesus carregava. Então ele não se isola. Existem pessoas que, depois que se tornam crentes em Jesus, são pessoas não mais sociáveis, chatas, pessoas ruins, difíceis de se relacionar, insuportáveis. Não, Jesus, ele se movia respeitando a cultura, o ambiente, não se contaminava com o meio, mas estava no meio para ser luz e para ser sal. Oh, meu Deus! Gente, é extraordinário. Vamos lá. Versículo 14. E achou no templo os que vendiam bois, vendiam ovelhas, vendiam pombas e os cambistas assentados. O templo havia se tornado um mercado. A área dos gentios estava tomada pelo comércio religioso. Curiosamente, nesse exato momento em que eu compartilho com você essa aula, nós estamos na 5ª temporada do The Chosen. E é exatamente no início dessa 5ª temporada, do primeiro episódio para o 2º episódio, que Jesus está chegando para a purificação do templo. Se você não assistiu, eu recomendo, é maravilhoso, a ideia foi muito, muito bem trabalhada. Então, o templo, ele havia se tornado um mercado. A área dos gentios estava tomada pelo comércio religioso. Qualquer semelhança é mera coincidência. Trocavam moedas estrangeiras por moeda do templo, com taxas abusivas. Então isso violava radicalmente o livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e não um ambiente de corrupção e ladroagem financeira. Meu Deus, que tempo nós estamos vivendo. Jeremias, no capítulo 7, versículo 11, ele diz: porventura esta casa é caverna de salteadores aos vossos olhos. Olha como a Bíblia ela é completa, e Jesus é o verbo é a palavra, está tudo conectado. Jesus, ele confronta a corrupção espiritual. O templo é casa de comunhão, não é uma casa de lucro, não é um lugar para se dar bem, é uma casa de comunhão e não de lucro. O zelo pela pureza do culto, Jesus estava indignado com o que ele viu. Gentios estavam sendo excluídos da adoração verdadeira e, para serem inseridos, tinham que pagar por isso, e ainda pagavam em um câmbio corrupto de ladrões. Jesus está tomado de ira sobre isso. Versículo 15. E tendo feito um açoite de cordões, ele mesmo preparou o açoite, lançou todos fora do templo. Inclusive esse versículo é fidedigno ao ato de Jesus preparar o chicote lá no The Chosen. Vamos lá. Lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Esse chicote de Jesus aqui, ele é conhecido como o azorrague, né? Ele é um chicote pequeno, são chicote com várias tiras, feito de cordéis. Então a ação ela é intencional, controlada e profética. Não é uma explosão de raiva. É uma ação profética controlada. Jesus, ele limpa o templo com autoridade messiânica. Malaquias, no capítulo 3, vai falar isso, versículos 1 a 3. Quando você lê Zacarias, capítulo 14, versículo 21, naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor. Olha só a movimentação de Jesus profética em todos os livros da Bíblia. A santificação começa pela casa de Deus. Zelo santo gera ação justa. Jesus, ele não fere pessoas, mas ele confronta as estruturas. Ele não derruba, ele não chuta a gente, ele chuta a mesa, ele derruba dinheiro, ele manda os animais saírem do espaço sagrado. São as estruturas. Reabre o espaço para uma adoração genuína. É sobre isso que esse texto trata. E que o Espírito Santo te inspire a pregar esse texto, essa palavra, nas próximas horas, nos próximos dias, na primeira oportunidade que você tiver. Olha o versículo 16. E disse aos que vendiam pombas:
tirai-os daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda ou casa de lucro injusta, corrupta. Os pombos ali eram ofertas dos pobres, Levíticos 5 e 7. Então Jesus está defendendo os vulneráveis. Chamar o templo de casa de meu pai revela em Jesus intimidade divina, que era incomum para os judeus. Quando você lê Isaías capítulo 1, versículo 13, incenso é para mim abominação. Olha só o que Jesus está provocando no rito deles. Defesa dos que não têm voz no sistema. Jesus afirma a sua filiação com o Pai com essa declaração. Ele confronta sem quebrar a oferta dos pobres. O nível de pedagogia, sensibilidade, manifestação de graça e verdade de Jesus é sobrenatural, é apaixonante. Jesus, ele, ao soltar os pombos, por que esse versículo se destaca? Porque é uma forma de devolver dignidade àqueles que estavam sendo excluídos do benefício corrupto dos valores dos ladrões do câmbio do templo. Versículo 17 diz assim: os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou, ou em algumas versões, me devorará. Eles estão citando o Salmo 69, versículo 9, que é um salmo messiânico que aponta para o sofrimento de Jesus. Então esse zelo aqui, né, não é fanatismo, mas é uma paixão santa que consome quem é justo e entende o zelo da casa do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: sede fervorosos no Espírito. Esse é o zelo, esse fervor do Espírito. Discipulado é sempre lembrança das Escrituras. Elas precisam queimar o seu coração para que você possa discipular. A paixão de Cristo molda a nossa devoção. A memória espiritual da palavra, do verbo de Cristo, é ativado automaticamente quando nós nos movemos pela ação inspirada, apaixonada pela palavra de Deus. Os discípulos, eles começam a entender o coração de Jesus, o Mestre, a partir dessas primeiras declarações, logo após o milagre do casamento em Caná da Galileia. Olha o versículo 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer estas coisas, para fazeres isto? Os líderes, eles pedem provas externas, mesmo diante da pureza da ação de Jesus na purificação da casa do seu Pai. Então isso revela incredulidade e apego às estruturas corrompidas. Então a estrutura totalmente corrompida, eles estavam apegados àquilo e eles questionam Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículo 39 diz: uma geração má e adúltera pede um sinal e eu não vou dar. Jesus, ele não busca validação institucional. Gente, pelo amor de Deus, escreva isso aí, faz um post, coloca no Instagram, pode dizer que foi você que falou, vai lá. Não precisa falar nem que foi aqui comigo, com o pastor Benhur no Aba Club. Vou te dar esse crédito. Vai lá, posta isso no Instagram. Jesus não busca validação institucional. O sinal está no que ele representa e não no que o prédio representa, gente. Jesus, ele lida com ceticismo, sem relatividade. Ele é direto, claro, cândido, transparente. A revelação está disponível a todo aquele que crê. Basta capricho e fome pela verdade e pela revelação. O versículo 19 diz: Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. A gente vai falar muito sobre isso em outras oportunidades, ainda aqui no Evangelho de João. Porque quando Jesus diz essa declaração, Jesus usa a palavra naos do grego, que significa santuário interior, referindo-se ao seu próprio corpo, mas foi por essa declaração que ele vai ser apontado, que ele vai ser denunciado, julgado, condenado e morto. Jesus, ele profetiza a sua morte e ressurreição aqui. Quando você lê Marcos capítulo 14, versículo 58, na versão de Marcos ele diz: derrubarei este templo e em 3 dias farei outro. Isso é um cruzamento de ação e de palavra profética. A cruz ela já estava no horizonte. Jesus é um novo templo, o novo lugar da presença de Deus.
Era um ensinamento enigmático, né? Que provocava neles uma reflexão de um nível de profundidade que eles não tinham. Todos terão acesso à glória após a ressurreição. É isso que ele está dizendo. Quando ele limpa o templo físico e dá acesso a todos os que estavam à margem, ele está dizendo, quando este templo aqui, ó, espiritual, se refizer, todos terão acesso ao ambiente. Isso é maravilhoso. Olha os versículos 20, vamos colocar o 20 e o 21 juntos. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Olha a pergunta irônica por trás, olha lá. Mas ele falava do templo do seu corpo. O templo físico, esse de Herodes, que levou 46 anos para ser ampliado, não, ele está falando dele. Mas a incredulidade distorce a linguagem espiritual. Jesus está substituindo o templo de pedra por um corpo glorificado, o seu próprio corpo. Quando você lê Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, versículo 9, diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é no prédio, é aqui, ó, nesse corpo de carne, por isso que ele se fez carne. A nova aliança desloca o foco da pedra para a carne. O corpo de Cristo é a nova habitação da glória da presença de Deus. E nós, enquanto igreja, somos a habitação dessa glória. A revelação está oculta para quem não crê. Para quem não crê, não vai ter acesso. Mas todo que crê, todo crente será convidado a ser templo do Espírito Santo e manifestar essa glória semelhantemente a Jesus. Versículo 22. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Esse versículo aqui, a gente falaria com ele por horas. Geralmente eu faço uma pergunta assim: se você vivesse nos dias de Jesus, semelhante aos discípulos, ok? No momento, no instante da crucificação, qual seria a medida da sua valentia? Você estaria diante da cruz? Você estaria gritando aos 4 cantos o seu testemunho de fé? Você estaria com autoridade para fazer a defesa de Jesus? Ou não? Porque algumas pessoas dizem, se eu tivesse naquele dia, eu defenderia o meu mestre. Todos eles se esconderam, com exceção de João. Todos eles se esconderam. Enquanto o Espírito Santo não foi liberado sobre eles, porque sem o Espírito Santo nós não permaneceríamos fiéis. Quando Jesus os encontra na casa de Simão, 2 coisas saem da boca de Jesus. Primeiro, Jesus diz assim, paz seja convosco. Segundo, Jesus diz assim, recebam o Espírito Santo. Porque somente com a visitação do Espírito Santo e com a presença do Espírito Santo neles é que eles acreditariam em Jesus. E agora, porque João tá numa intencionalidade, numa intenção profética, espiritual, o versículo 22 vai dizer, quando ele ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram disso aqui. Dessa palavra, desse instante aqui, daquilo que ele disse para eles. E por isso passaram a acreditar na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. O Espírito Santo fez isso. O entendimento pleno só vem após a ressurreição. Cristo precisa nascer em nós. Crer na Escritura é crer também na palavra viva que é Cristo. Ele é o verbo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 8, a Bíblia diz, então se lembraram das suas palavras, porque em Lucas, na versão de 24, já é a ressurreição. A fé cresce com o tempo e com a memória espiritual que você conserva. A palavra escrita e viva se unem na fé. Nem tudo se entende no momento, mas Deus, ele revela no tempo certo todas as coisas misteriosas que parecem misteriosas agora. O discipulado, ele é um caminho de compreensão progressiva. Não é uma coisa que você instala e funciona. É uma jornada, você precisa andar e você precisa conhecer. E por último, a última etapa agora do capítulo 2 é esse bloco aqui dos versículos 23, 24 e 25, porque muitos a partir dali passam a acreditar verdadeiramente em Jesus. Olha só, versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os seus sinais que faziam,
creram no seu nome. Versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Gente, a igreja ela é feita de discípulos. A igreja não é feita da multidão. A multidão na Bíblia fala de mistura, fala de complexidade, fala de muitos pensamentos, muita cabeça. A igreja é feita de discípulos, por isso que Jesus separava à parte os discípulos. E lhes explicava, porque a eles era dado o direito de conhecer as verdades do reino de Deus. Então Jesus ele se importava com as multidões, mas ele não era enganado, embriagado por elas. Ele sabia que o testemunho do homem by homem, só homem, não era esse o caminho. Ele precisava ser revelado, precisava ser crido, precisava ser aceito. Muitos creram pelos sinais, mas não estavam prontos para o discipulado prático verdadeiro que Jesus ia mostrar e revelar. Jesus ele conhece os corações. Ele sabe com discernimento espiritual. Fé superficial não sustenta relacionamento, gente. Não vai, não dura, não é da boca para fora, não funciona assim. Tem que ser um coração queimando pela palavra e uma mente viva com memórias da palavra. Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração dos homens para saber qual é a intenção do coração deles. Jesus, ele distingue entre multidão e discípulos claramente. Multidão é multidão. E a igreja não é feita de multidão, a igreja é feita de discípulos. Então, quando você olha para a multidão dentro dos prédios, não se encante. Não fique embriagado por ela. A igreja é feita de discípulos. Jesus não se impressiona com uma adoração vazia. Ele percebe as motivações ocultas, aquilo que está por trás do coração das pessoas. Jesus ele convida a um relacionamento real, não superficial. Essa é a chamada de Deus. É um relacionamento que tenha comprometimento e não superficialidade. Amém, amém, amém e graças a Deus. Olha só, terminamos a interpretação bíblica revelada, criativa, cristocêntrica, leve, no capítulo 2 do Evangelho de João. E essa aula foi aberta para você conhecer como que nós trabalhamos dentro da nossa plataforma do Abra Club. Sem mistura, sem criar nenhuma situação de pânico, revelado, porque é o melhor, ou nunca visto antes. Não. É para qualquer pessoa, do mais douto ao indouto, do mais complexo em inteligência ao menos favorecido em inteligência, colocar assim, do mais que se acha, do menos que se acha. Entender a Bíblia, ler, entender e transferir no seu caráter discipular para as outras pessoas. Amém? Terminamos. Feliz demais. Obrigado aos meus alunos que acompanharam esta aula. Vocês são o motivo de eu continuar falando a palavra de Deus nesse ambiente do Abba Club. Quero também agradecer a todos os novos que chegaram aqui pela primeira vez. Talvez você nunca teve acesso a uma das nossas aulas abertas, você teve agora. E se você gostou, se te agradou, você não tem ideia. São mais de 150 horas e livros bíblicos dentro da plataforma, que é só ir lá, você checar o capítulo, o versículo que você precisa de interpretação e tem mais. Você baixa o PDF para você. Maravilhoso, não? Então, se você quer participar e fazer parte da nossa Escola de Interpretação Bíblica, o Abba Club, acesse agora o QR Code que está, eu sempre aqui, que está desse lado aqui. Abra a câmera do seu celular, acesse o nosso QR Code e vem para a plataforma, vem para ser aluno. Você, eu te garanto, não vai se arrepender. E compartilhe, manda esse link para as pessoas que você ama, as pessoas que você considera, para que se for bom para você, possa ser bom para elas também, ok? Bom, foram 2 semanas de aula aberta. Agora, na próxima semana, continuamos João no capítulo de número 3. Você não tem ideia o que é João capítulo 3. Porém, só terão acesso os alunos do Abba Club dentro da plataforma. Deus te abençoe. Foi um prazer te servir hoje, mais uma vez, com aquilo que o Senhor me confiou. E nos vemos, espero, lá no Abba Club. Vamos lá? Faça isso. Vamos fazer isso juntos.